ao único que é digno de receber. Esse é o nosso Deus, irmãos. Estávamos há pouco, enquanto os irmãos têm um tempo a beber um café, nós temos sempre por hábito reunir. Hoje não temos cá o nosso pastor Sabino, ele ontem ainda falou comigo por mensagem, deu-me notícias dos Açores, disse que o concílio correu bem, glória a Deus por isso. Mas estava a dizer que nós temos por hábito nos reunirmos, irmãos, entre o período da Escola Bíblica Dominical até à hora em que começamos o culto. E hoje estávamos reunidos e a Anice partilhou connosco que ontem no coral tiveram uma pequena amostra daquilo que será nos céus. E eu estou a dizer isto porquê, irmãos? Porque nós oramos, nós pedimos para que os nossos equipamentos, o som, as coisas todas funcionem, não haja nenhum problema, mas nós no céu não vamos ter essas coisas. E que não sejam também essas coisas que nos desviem a atenção e que nos distraia. Porque se formos agora talvez para a África, devem estar certamente pregadores a pregarem debaixo do imbondeiro, sem instrumentos, apenas a baterem palmas com as mãos e a cantarem com as suas próprias vozes. Os instrumentos que Deus nos deu também quando nos criou. Bem, ainda não falámos hoje, mas por todo o mundo celebra-se o Dia do Pai. E eu não quero dar muita ênfase à celebração desse dia, não porque existe algum problema, não. É importante celebrarmos o Dia do Pai, graças a Deus pelos nossos pais. Mas também me lembrei que hoje, aliás, este ano, faz 500 anos da Reforma Protestante. 1517, o monge Martinho Lutero, ao estudar as Escrituras, elas lhe renovaram o entendimento. Bom, e hoje eu vou trazer um texto muito conhecido dos irmãos e eu espero que o nosso entendimento saia hoje daqui renovado também. Porque é para isso que a palavra de Deus serve. É para nos renovar o nosso entendimento. Não trago nenhuma nova revelação, não. Deus me livre de tal heresia. Trago apenas uma abordagem diferente, talvez para alguns irmãos, de olharmos para um dos textos, talvez mais conhecidos das Escrituras. Aliás, uma parábola de Jesus. Uma parábola muito conhecida. Se calhar os irmãos já estão a tentar descobrir e adivinhar qual será. Mas às vezes nós temos um problema de falar em textos muitas vezes conhecidos. E qual é que é o problema do pregador e da audiência? O problema é que quando o pregador se aproxima de um texto que já conhece muitas vezes, pode cair num erro que é: bom, este texto não tem novidade nenhuma para mim, e lê-lo de uma forma muito superficial. Para quem está a ouvir tem outro problema, que é, quando o pregador diz a passagem para os irmãos abrirem, quando os irmãos encontram o texto, podem pensar: bom, já ouvi tantos estudos, tantas pregações neste texto, que certamente não terá novidade nenhuma para mim. Bom, irmãos, quero-vos dizer que quando o pastor Sabino me convidou hoje para estar aqui, e lembrei-me que era dia do Pai, e ele mencionou isso, eu lembrei-me logo deste texto. E ao estudá-lo, o meu entendimento foi renovado. E graças a Deus por isso. Porque é para isso que a palavra de Deus serve, irmãos. Para nos renovar o entendimento. E em primeiro lugar, para nos mostrar quem Deus é. E também para nos mostrar aquilo que Ele fez por nós. Lucas, capítulo 15, verso 11. Bom, alguns já devem estar a pensar: bom, é a parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Bom, antes de lermos o texto, irmãos, só inserir aquilo que está a acontecer neste momento. Logo no início do capítulo 15, nós lemos que publicanos e pecadores eram o alvo deste discurso de Jesus. Eles aproximam-se de Jesus, publicanos e pecadores, irmãos. Capítulo 15, todos os publicanos e pecadores aproximaram-se dele para ouvi-lo, mas os fariseus e os escribas criticavam dizendo:
este recebe pecadores e come com eles. Cada vez que lemos no texto, irmãos, publicanos e pecadores, o que o texto nos está a querer dizer é que publicanos eram todos aqueles que se tinham passado para o lado de lá. E para o lado de lá significa todos aqueles que trabalhavam para Roma, todos aqueles que tinham deixado de ser patriotas com o seu próprio povo judeus. Pecadores, aqui, não significa que todos não sejamos pecadores, não. Pecadores aqui significa aqueles judeus que deliberadamente tinham abandonado o cumprimento da lei. Judeus que deliberadamente diziam: nós não queremos seguir a lei de Moisés, nós não cumprimos a lei e as tradições e os costumes do Talmud. Bom, e é neste contexto de Lucas 15 que Jesus nos conta 3 parábolas, irmãos. Na primeira parábola é uma ovelha que está perdida e o pastor deixa as 99 para ir atrás dela. Na segunda parábola é uma dracma que está perdida. E na terceira parábola é um filho que está perdido. Mas pergunto, será só um filho? Vamos ler. Lucas, capítulo 15, verso 11. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando todas as coisas, partiu para um país distante e para lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou ao serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou aos seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou-me levantar, irei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me com um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia-se perdido e foi achado. E começámos a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava para a casa do pai, ouviu a música e as danças. E chamando um servo, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim nunca me deste um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Chegando, porém, este filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois o teu irmão estava morto e reviveu. Havia-se perdido e foi achado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nos nossos corações, irmãos. Então, pensaram nisso que eu vos disse no início? Já conheciam o texto? Certamente que sim. Bom, espero que não tenham pensado: já estou farto de ouvir essa história. Mas eu hoje quero-vos dizer, irmãos, que quero-vos perguntar: quem vos disse que esta parábola era sobre o filho pródigo?
Não sei se os irmãos sabem, mas a negrito nas vossas Bíblias, por cima do capítulo 11, a minha tem a parábola do filho pródigo. Algumas terão a parábola do filho perdido. Mas sabem, irmãos, chamar esta parábola a parábola do filho pródigo é reduzir a 25% aquilo que a parábola nos conta. Chamar esta parábola a parábola do filho pródigo é não olhar para aquilo que o pai fez, é descartar o filho mais velho. Esta parábola, irmãos, ela não é apenas sobre o filho mais novo. Eu sei que vocês estão a pensar, mas esta parábola, nós sempre que ouvimos, não é acerca daqueles irmãos que largam a igreja, ou daqueles que nunca quiseram saber de Deus e que estão longe, e que depois voltam. Então esta parábola não é acerca daquele filho que pede a herança ao pai, conforme falámos. E pedir a herança ao pai naquele tempo com o pai vivo era dizer que gostava que o pai tivesse morto e que se afasta e que gasta tudo com meretrizes e depois quer ser recebido de novo pelo pai como um dos seus trabalhadores e o pai recebe-o de novo, mas como filho? Irmãos. Esta parábola é acerca desse filho. Mas sabem, este texto em negrito, ele não está no original. E isto apenas foi uma tradução, ou uma interpretação, perdão, irmãos, de alguém que leu este texto e deu a interpretação desta parábola. Aliás, Jesus nesta parábola, irmãos, ele quer salientar a atitude do filho mais novo, ele quer salientar a atitude do filho mais velho e ele, sobretudo, quer salientar a atitude do pai. Quem é Deus para nós? Diz o texto no verso 11 que certo homem tinha 2 escravos. Não. 2 pastores. Também não. Tinha 2 diáconos. Também não. Certo homem tinha 2 empregados. Não, irmãos. O que é que diz o texto? Certo homem tinha 2. Irmãos, o nosso Deus é Pai. Se havia alguma coisa na lista de Jesus, na lista de afazeres de Jesus, enquanto viveu na terra, foi revelar a todos nós que Deus é Pai. Foi ou não foi assim que Ele nos ensinou a orar? Pai nosso que estás nos céus. Aliás, Deus não é só Pai. Ele é Abba, Pai. Ele é Paizinho nosso que estás nos céus. Hoje, ao celebrarmos o Dia do Pai, celebremos com o nosso Pai terreno, mas não nos esquecemos do nosso Pai celestial. Quem é Deus para ti? Quem tem sido Deus para ti? O pai é a personagem principal desta história. Não é o filho mais novo. Ele é uma prefiguração de Deus que age em bondade, em compaixão e em misericórdia, não só com o filho mais novo, mas também com o filho mais velho. Jesus, ele veio mudar completamente a nossa forma de olharmos para Deus. Aliás, os fariseus e os judeus naquela altura, eles criam que Deus era Pai, mas de uma forma muito limitada, irmãos. De uma forma em que Deus era Pai porque tinha criado todos. Mas Jesus veio trazer um novo entendimento. O entendimento que Jesus veio trazer, irmãos, e que Ele nos ensina a todos, é que este Deus, do qual nós podemos chamar como Pai, reflete alguém que não está longe, reflete alguém que é Emmanuel, que é Deus conosco.
dia após dia. Este é o nosso Deus. Para alguns de nós, irmãos, hoje, dia dos pais, pode trazer alguma tristeza, pode trazer até alguma ansiedade, pois se calhar nos lembramos de um homem que não pôde estar presente nos melhores momentos da nossa vida. Para outros pode estimular até gratidão. É tão importante nós honrarmos os nossos pais. Temos o exemplo entre nós, da nossa irmã Ana Jorge, de que forma é que devemos honrar os nossos pais. Em vida, irmãos. Não é depois deles partirem. Mas independentemente da história individual de cada um hoje aqui, esta manhã, Jesus quer nos alertar que a paternidade é algo importante. Muitas vezes é a paternidade que nos molda a nossa vida, o nosso caráter. É as orientações de um homem mais velho, mais sábio, que nos ajuda a caminhar. Mas às vezes podemos não ter as melhores recordações dos nossos pais. Às vezes o nosso pai pode não ser assim, pode não ter sido tão perfeito, pode não ser também tão perfeito. Mas eu hoje quero vos dizer que nós temos um pai que é perfeito. Um pai que se preocupa connosco. Um pai que nos sustém nas palmas das suas mãos. Um pai que nos criou. Um pai que se humilhou. Um pai que se fez carne e que habitou entre nós. Um pai que desceu da sua maravilhosa majestade. Um pai que não teve usurpação de ser igual a Deus, mas humilhou-se na cruz. Nós temos um pai que vem e corre ao nosso encontro. Nós temos um pai que nunca nos abandonou. Nós temos um pai que quer que todos voltem de novo para a sua presença. E este pai que nós temos é igual a este pai da nossa história, irmãos. Não sei se vocês repararam, mas o pai parece que está numa posição à espera que o filho venha. Porque diz que assim que o filho ainda vinha longe, o pai começa a andar, a correr, irmãos. Nós temos um Deus que é rápido em perdoar os nossos pecados. Mesmo só quando nós nos arrependemos um bocadinho. Mas quando Ele olha para o nosso coração contrido, quando Ele vê que existe um arrependimento verdadeiro, por mais inicial ou por mais pequeno que ainda seja, Ele corre na nossa direção. E Ele nos recebe, irmãos, de novo, como filhos. Mesmo quando nós decidimos viver uma vida afastada deles. Mesmo quando nós decidimos viver uma vida de maior devassidão, de maior pecado, mesmo assim, não há pecado nenhum, não há pecado maior que o sacrifício de Jesus na cruz não tenha poder para nos limpar e salvar. Não há nenhum pecado. No verso 18 e 19, é muito engraçado esta parte, irmãos. Cada vez que preparo aqui um texto para estar convosco, isto não é fácil. Às vezes posso ser duro nas minhas palavras, mas quero-vos dizer que primeiro Deus já foi duro comigo ao preparar este texto. Apenas estou a transmitir aquilo que já estou a tentar aplicar à minha vida. Mas voltando ao texto, Ele renovou completamente o meu entendimento nesta parte, irmãos. E Ele diz assim, versículo 18, vou-me levantar, irei para meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra ti e contra o céu, pois não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Não sou digno de ser chamado teu filho.
trata-me como um dos teus empregados. O filho não se achava digno do amor do pai. O filho não se achava digno de ser chamado, de novo, filho. O filho arrependeu-se. Mas o filho queria voltar como trabalhador. O filho queria fazer algo para que o pai lhe pagasse e ele, com o seu esforço, com o seu trabalho, então pudesse ser aceito pelo pai. Mas o pai não deixa que ele seja trabalhador. O pai não deixa que ele faça nada e o pai recebe-o logo como filho. Entendem onde é que eu quero chegar, irmãos? Eu vejo o escândalo da cruz nesta passagem. Não há nada que nós poderíamos fazer para chegarmos de novo e entrarmos na casa do Pai. Nem como trabalhadores. Sabem porquê? Porque o Pai, Ele quer nos aceitar de novo como filhos. E não é por nenhum mérito nosso. Tem tudo a ver com o seu amor, com a sua compaixão e com a sua graça. Tem tudo a ver com o Pai. Salvação é uma ideia de Deus, não é uma ideia do homem. Quando o homem pecou, quando o homem caiu, foi Deus que prometeu logo que da semente da mulher nasceria alguém, um homem capaz de expiar, de retirar todo o nosso pecado. Agora, irmãos, imaginem os fariseus e os escribas ao ouvirem isto. Porque eram eles que estavam a ouvir. Eles, homens cheios de autojustiça, homens cheios de esforços para tentar chegar a Deus, homens cheios de esforços para tentarem ser aceitos perante Deus, estarem a ouvir as palavras de Jesus e estarem a ver, bem, o pai certamente não está bem da cabeça para aceitar o filho. O filho não merece. Merecia o filho, irmãos, ser aceito pelo pai? Merecemos nós ser aceitos por Deus? Ao ouvir esta mensagem, o escândalo que não foi para os ouvidos dos fariseus. Isto é a graça de Deus, irmãos. É a graça de Deus incompreensível. É a graça de Deus que nos constrange. É a graça de Deus que nos faz filhos, mesmo não sendo dignos. É esta graça de Deus. É este favor por nós, sem nós merecemos. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19, ele diz que, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus a louca e sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo e a Ele crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como os gregos, lhe pregamos a Cristo, que é poder de Deus e a sabedoria de Deus. É escândalo porquê? É escândalo para os ouvidos dos judeus porque eles sempre trabalharam muito para tentarem chegar até Deus. É loucura para os gregos porque eles não imaginavam o que era um Deus se fazer carne e morrer na cruz. Essa compreensão não cabia na mitologia grega.
Essa compreensão não cabe hoje em dia em muitos de nós, em muitos lá fora. Talvez uma grande diferença entre todas as religiões do mundo e o cristianismo é que em todas as religiões do mundo o homem faz muitos esforços para chegar a Deus. E no cristianismo Deus aproximou-se dos homens sem o homem fazer esforço algum. Como é que alguém que faz tudo errado merece o melhor novilho? Como é que alguém que faz tudo errado merece a melhor festa? O novilho cevado. Como é que alguém que faz tudo errado merece o Cordeiro de Deus? Como é que alguém que faz tudo errado merece o Filho unigênito de Deus? Voltando ao texto, irmãos, versículo 25 e 26, diz que o filho mais velho estava no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E lhe disse: teu irmão voltou e o teu pai me matou o melhor bezerro, o melhor cordeiro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Não sei se todos vocês concordam comigo, mas todos nós um dia na nossa vida fomos o filho pródigo. Todos nascemos de costas voltadas para Deus. Todos nascemos com a necessidade de nos arrependermos. Todos. E Deus nos aceitou como seus filhos. Um dia, irmãos, todos nós iremos... Um dia, irmãos, eu não quero que nós caiamos no erro do filho mais velho. Mas se todos nós já fomos o filho mais novo, eu quero vos perguntar em que filho nós nos tornamos. Será que estamos à mesa como filho pródigo, como filho mais novo, sabendo que somos indignos de estar naquela mesa? Sabemos que somos indignos de estar na festa? Ou será que depois de entrarmos em casa, para perto do pai, nos tornarmos no filho mais velho? O filho mais velho tinha o mesmo problema que o filho mais novo, irmãos. Sabem qual era? Ambos amavam mais as coisas do pai do que o próprio pai. Eles apenas tiveram estratégias diferentes para meter a mão no dinheiro. As estratégias que eles usaram foram diferentes. Mas ambos, tanto o mais novo como o mais velho, tinham mais amor pelas coisas do pai do que ao pai. Talvez podemos chamar esta parábola a parábola dos dois filhos perdidos. Ou do filho que não tem compaixão pelo irmão. Podia ser. Ambos estavam perdidos. Cada um na sua luxúria, cada um no seu egoísmo. E quando cheguei a este ponto eu pensei que, irmãos, nós não escolhemos ter filhos rebeldes, não é? Nós somos exortados por Deus como devemos educar os nossos filhos, mas nós não escolhemos ter filhos rebeldes. Eu agora que sou pai a dobrar, penso muito nisso. Tenho uma grande responsabilidade. Eu não sei se alguma das minhas filhas um dia se vai tornar rebelde ou não. Não sei. Oro e peço a Deus para que não. Mas por vezes a nossa maneira de educar os nossos filhos, ela pode definir o comportamento dos nossos filhos. E nós temos o exemplo de Jacó. Jacó, por causa do seu comportamento para com um dos seus filhos, José, o que era predileto, suscitou nos outros irmãos um mau sentimento. Foi ou não foi, irmãos? Um sentimento de inveja.
Às vezes a nossa maneira de educar pode levar aos outros irmãos a quererem vender o outro irmão. Foi o que aconteceu nesta história. Mas por outro lado, também um comportamento permissivo de um pai, quem é pai, eu aqui acrescento pai e mãe, porque ambos são responsáveis pela educação, não é só o pai, também não é só a mãe. Mas às vezes um comportamento permissivo do pai e mãe pode causar a que os seus filhos vivam e que se comportem de maneira que não agrada a Deus. Nós temos vários exemplos na Bíblia disso. Também temos o exemplo, irmãos, não sei se se recordam, dos filhos do sacerdote Eli. O pai era sacerdote, ele tinha 2 filhos, Samuel também vivia com ele, lembram-se? Só que os filhos de Eli, irmãos, eles viviam de forma desonrosa para com Deus. Os filhos de Eli, eles comiam da carne que era sacrificada, não tinham temor nenhum a Deus. Os filhos de Eli deitavam-se com mulheres que serviam também no templo. E embora o pai os admoestasse, embora o pai os corrigisse, eles não quiseram saber. E é estranho vermos numa casa onde 2 pessoas crescem paralelamente, Samuel e os filhos de Eli, e diz a Escritura que Samuel crescia em estatura e em sabedoria perante Deus. E os filhos de Eli cresciam em desonra. Bem, eu acho que isto nos coloca como pais numa situação muito complicada. E eu perguntei, se eles viviam na mesma casa, se eram educados pela mesma pessoa, porque é que se tornaram tão diferentes? Nós não somos pais perfeitos. Eu não sou pai perfeito. Eu falho muito na educação. Falho. Confesso. Não sei se a Eva ou a Inês um dia não vão dizer: pai, gostava que fosses mais vezes comigo à natação. Gostava que orasses mais comigo. Gostava que me fosses buscar mais vezes à escola. Eu não sei se um dia elas não se vão virar para mim, não vão dizer essas coisas. Eu não sei. Mas eu esforço-me e peço ajuda a Deus, como pai, e quero também que os irmãos reflitam nisto, a grande bênção de serem pais, de serem mães, de terem filhos, de Deus vos ter confiado filhos, de estarem ao vosso encargo, para que vocês possam ensinar o caminho de volta para a casa do Pai. É isso que eu faço, irmãos. Não nos podemos deitar numa cama de rede e pensar que o Senhor cuidará dos nossos filhos. Nós não precisamos de fazer nada. Não, errado. Nós entregamos a vida dos nossos filhos nas mãos do Senhor, mas Ele dá-nos a responsabilidade de o cuidarmos, de os acompanhar, de os ensinar, de os admoestar na doutrina do Senhor. E o Senhor quer que nós ensinemos os nossos filhos a amá-lo, a conhecê-lo, a segui-lo de todo o coração. Cabe-nos a nós hoje, pais e mães, alimentarem a alma do nosso filho com a palavra de Deus. Sabem, mesmo quando os nossos filhos já estão fora de casa, o papel do pai não muda. Nunca muda o papel de um pai. A oração é sempre uma arma poderosa que pais e mães têm para com os seus filhos. Que tipo de pais temos sido nós? Que tipo de mães temos sido nós? Voltando à história, irmãos, e eu estou já a terminar, quero-vos perguntar, e olhando para essa história, se aparentemente o pai não falhou na educação, porque eu vejo até que da forma com que ele recebe os 2 filhos, tanto o mais novo que se afastou, como o mais velho que não quer entrar na festa, e ele, o pai, sai da festa e vem falar com o mais velho, e aparentemente por esta forma de receber, de acolher, ele não deve ter educado mal os filhos. Porque é que os filhos se tornaram assim?
Se o nosso Deus, que é Pai, se nunca falhou connosco, porque é que nós nos tornamos assim? Jesus ensina-nos uma grande lição também nesta história, irmãos. Nunca é tarde demais para consertar um relacionamento entre pais e filhos. Nós vemos nesta história, no versículo 20, que ainda o filho vinha longe, o pai o avista, compadece dele, corre em sua direção, abraça-o e beija-o. O filho mais velho não queria entrar, o pai vai ao seu encontro. E sabem uma coisa também que eu descobri nesta parábola, irmãos? Ela não tem fim. Ainda estamos para saber se o filho mais velho entrou ou não. Muitos filhos mais velhos hoje ainda não entraram. Muitos judeus hoje ainda não entraram na festa. Muitos judeus hoje ainda esperam por o seu Salvador, pelo seu Messias. Muitos judeus hoje continuam a não entrar na festa da salvação que Deus preparou, que Deus providenciou. Muitas pessoas também lá fora, e talvez aqui hoje, esta manhã, ainda não decidiram entrar na festa que Deus preparou com o melhor cordeiro para todos nós. Eu não sei se está aqui alguém esta manhã, irmãos, que tem um problema com o seu pai ou com a sua mãe. Eu batalhei muito comigo a saber se dizia isto que vou dizer agora aqui e penso que é da vontade de Deus. Pode não ser nada ortodoxo, mas eu vos quero dizer que se alguém está aqui que tem um problema com o seu pai ou com a sua mãe, ou se é pai e tem um problema com o seu filho, não espere pelo fim da pregação. Pode sair já e resolver. Pode sair, irmãos, e resolver o problema. Jesus, nesta parábola, ensina-nos que o Pai representa Deus. Representa ao Deus que age em amor para com os dois filhos, sejam publicanos ou pecadores, sejam fariseus ou judeus, ou gentios. Mas Jesus ensina-nos verdadeiramente nesta parábola é que se alguém que é pródigo, irmãos, é o Pai. Porque pródigo não significa rebelde. Pródigo significa gastador inconsequente, esbanjador. Se alguém aqui nesta parábola é pródigo, é o Deus, irmãos, o nosso Deus. Esta parábola devia ser conhecida pela parábola do Deus pródigo, o Deus que esbanja amor e misericórdia para com todos. Esta parábola é sobre o nosso Deus. O Deus pródigo em amor, em graça e em perdão. Seja para aqueles que estão longe, seja para aqueles que pensam que estão perto, mas amam mais as coisas de Deus, que é o próprio Deus. Em que filho nos tornamos? Será que há alguém aqui esta manhã que se tornou no filho mais velho? Que não tem compaixão para com o irmão que está perdido? O mais novo, irmãos, continua na festa, como eu já disse, sentado, não sabendo que é digno de tal amor, de tal honra, de tal salvação. O mais velho continua tão perdido como o mais novo. O mais velho continua tão perdido como a ovelha da primeira parábola, no início do capítulo 15, ou a dracma. O mais velho representa os fariseus nesta história. E hoje, quem representa os mais velhos? O mais velho. O mais velho representa todos os religiosos que pensam que por ser membros de uma igreja e viverem supostamente no meio do povo de Deus e cumprirem o que diz na Bíblia, mantêm a sua salvação garantida.
perante Deus. O mais novo gastou todo o dinheiro com prostitutas, mas agora está salvo. Está dentro da festa. O mais velho continua sendo aquele que é moralmente aceitável. Porque é isso que ele diz aqui. E para terminar, irmãos, eu apenas quero ler o versículo 29 e dar uma conclusão. No versículo 29, o mais velho diz algo que nos complica muito a nós a vida. Ele diz assim: ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Nunca desobedecia numa ordem tua. E eu pergunto, como é que alguém que nunca desobedeceu a uma ordem de Deus está perdido? Jesus, nesta parábola, ele não só nos redefine quem é Deus, mas ele redefine também, irmãos, o que é pecado. Não se esqueçam que eram os fariseus que estavam a ouvir. E Jesus coloca mesmo este irmão mais velho a dizer isto de propósito. Nunca desobedeci a nenhuma ordem tua. Nunca desobedeci a nenhum mandamento teu. Pois bem, irmãos, pecado não é desobedecer a um mandamento de Deus. Pecado, irmãos, é não amar a Deus acima de todas as coisas. Pecado é não amar o Pai acima de todas as coisas. Pecado é não amar o irmão e não ser capaz de o receber. Por isso é que o filho mais velho cumpria todas as coisas, mas tinha mais amor às coisas do Pai e não tinha amor nenhum pelo irmão. Todos nós, sem exceção, um dia fomos este filho, irmãos. O filho mais novo. Todos nascemos de costas voltadas para Deus. Espero, hoje e sempre, e futuramente, que não nos tornemos neste filho mais velho, que ama mais as coisas de Deus que é o próprio Deus, que não tem compaixão pelo irmão que está perdido, que se sente digno de estar na presença de Deus. Vou convidar o grupo de louvor para vir à frente. Que continuemos, irmãos, sentados à mesa, na festa que Deus preparou para nós, como o filho mais novo, e sabendo que somos indignos de tal salvação, de tal graça, de tal perdão, de tal festa. Vamos curvar as nossas cabeças.